medo da violência levou 72% dos brasileiros a mudarem de alguma forma a rotina para se habituar à nova situação. Vamos com Amanda Nascimento. Com o alto índice de violência, a insegurança dos brasileiros cresce diariamente. O medo pressiona a população a adotar mudanças na rotina, como caminhos ou horários diferentes. É o que aponta um novo levantamento do Datafolha sobre os impactos da criminalidade. A mudança que mais chama atenção envolve o uso do celular. 56% dos brasileiros contaram ter deixado de usar o aparelho eletrônico nas ruas nos últimos 12 meses. O receio também se estende durante o trânsito e até mesmo no ambiente doméstico. A pesquisa mostra que 36% dos entrevistados afirmam ter mudado o caminho para o trabalho ou local de estudo por medo da violência. As mulheres, é claro, são as mais afetadas. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo revelaram que entre janeiro e outubro de 2025 foram registrados 53 casos de feminicídio na capital paulista. Este é o maior número anual desde 2018, início da série histórica. A mudança na rotina pelo medo da violência atinge 76% delas. No caso dos homens, 68%, segundo o levantamento Datafolha. As regiões metropolitanas registraram um número mais expressivo. 80% dos moradores relataram ter tomado alguma atitude devido à falta de segurança. No interior, esse índice é de 66%. O medo da violência também atinge todas as faixas etárias, sendo mais alto entre os idosos. Ainda na área de segurança pública, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa epidemia de feminicídios, né? A cada dia um novo crime choca o país em várias regiões e para isso eu quero receber e conversar agora com a advogada criminalista Fabiana Marques. Doutora Fabiana, seja muito bem-vinda, obrigado por nos atender nesse domingo. Eu gostaria de saber a sua avaliação, se esse aumento tem a ver, de fato, com um comportamento que se agrava no país ou se tem a ver também com um aumento de denúncias, de busca por ajuda, de busca pela segurança pública e pelas autoridades para que essas mulheres sejam protegidas. Como é que a senhora avalia todo esse cenário em que se tem um número maior de casos de feminicídios e também de agressões contra mulheres? Boa tarde. Boa tarde, Evandro, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Apesar do tema ser um tema que nos preocupa muito, é muito importante estarmos aqui debatendo ele. Eu sou advogada criminalista, atuo, né, na área criminal e muito voltada para as questões que envolvem violências contra a mulher. Infelizmente, Evandro, eu acho que é um somatório dessas duas questões que você muito bem colocou aqui. Nós temos, claro, já há algum tempo, um aumento nas notificações desses crimes. Nós temos que lembrar que a lei do feminicídio, né, ela vem lá entre 2017 e 2018, é quando ela surge. Antes disso, os registros de mulheres, né, que morriam vítimas do que hoje conhecemos como feminicídio, ou seja, elas eram assassinadas por serem mulheres na condição de mulher, isso por não ter um tipo penal específico, era registrado, enfim, como homicídio. Então você não tinha ainda uma pesquisa muito boa, um número, né, exato das mulheres que sofriam esse tipo de violência. Além disso, uma outra questão também é a subnotificação, né? A gente sabe que muitas mulheres, mesmo hoje, com toda a divulgação, com a ampliação da lei, com o aumento da proteção, muitas mulheres ainda têm medo, receio de fazer um registro contra os seus ex-companheiros, companheiros, com medo de uma retaliação. Por mais que, em tese, lhe seja garantido, né, medidas protetivas que venham a protegê-la, a gente sabe que na prática não funciona exatamente assim. Até porque é impossível para o Estado estar em todos os lugares. Então, por mais que a mulher tenha uma medida protetiva deferida pelo juízo, a efetividade dela na prática ainda é algo complicado. Então, muitas mulheres com medida protetiva deferida vêm a óbito por conta desses ex-companheiros que acabam assassinando essas mulheres. Então, sim, nós temos essa questão da subnotificação, ainda há uma dificuldade grande das mulheres procurarem auxílio, denunciarem, mas nós temos também visto e enfrentado o que eu chamo de um aumento, sim, né? Não só da violência contra a mulher,
mas até do tipo de violência. Realmente, esses últimos dias, inclusive, nós acompanhamos casos aí onde a gente percebe o homicídio da mulher com muita violência, né, característico desse feminicídio. Então, eu acredito que nós temos as duas questões. A subnotificação, ela vem aumentando, mas ela ainda existe, ou seja, muitas mulheres ainda não procuram, nós não temos esse registro, mas a violência também está vindo num escalonar, né, grande também na nossa sociedade, infelizmente. Doutora, e os números eles são muito impactantes quando a gente olha na quantidade de mortes por dia, porque segundo o mapa da segurança pública de 2025, são quatro mulheres morrem assassinadas todos os dias aqui no Brasil. Se a gente pensar nisso, né, beleza, é um país gigantesco, mas 4 mortes todo dia por algum tipo de violência contra a mulher é um número muito impactante. Eu quero saber também, na visão da senhora, o quanto a conscientização dos homens nesse processo se torna interessante e extremamente relevante, porque a impressão que eu tenho é que no caso da violência contra a mulher é como se isso fosse um tema que deva ser tratado pelas mulheres, assim como, por exemplo, nos casos de racismo, que seria um problema apenas da população preta, e não é. Para se acabar ou se diminuir esses casos, há a necessidade de um trabalho coletivo. E o quanto a participação de todos nós, homens, também é extremamente relevante e, inclusive, deve começar a fazer parte de uma maneira mais intensa das campanhas de conscientização, de educação e de, digamos, evolução de um país como o Brasil. Evandro, isso é fundamental. Os homens têm que participar. Até porque nós ainda vivemos uma cultura em que o homem escuta muito o outro homem. Então, nós precisamos dessa participação maior dos homens em campanhas, na divulgação, mostrando o quanto essa violência, né, ela é absurda e ela precisa acabar, né? Essas mulheres, elas são mães, elas são filhas, elas são irmãs. Isso pode acontecer, infelizmente, dentro, né, de qualquer família. Então, é muito importante a participação dos homens, sim. Os homens que sabem que isso não deve acontecer, que essa violência ela precisa cessar. A gente tem que conseguir, pensando numa pandemia, como você colocou e chamou, né, no início, porque o femicídio está parecendo uma pandemia mesmo, cada vez aumentando mais, nós precisamos combater. E para isso nós precisamos de mulheres e homens unidos, juntos, combatendo essa pandemia. E realmente a participação do homem nessa divulgação é fundamental, tanto quanto da mulher. Mas precisamos de vocês ao nosso lado também, para combater esse tipo de violência. Doutora Fabiana, obrigado por conversar conosco neste domingo. As portas estão sempre abertas.